Avaliação quinquenal das políticas tributárias, compensação pela substituição do IPI pelo ISI. Comitê Gestor do IBS. Este material trata de pontos finais e institucionais da Lei Complementar nº 214 de 2025, com alterações mencionadas pela Lei Complementar nº 227 de 2026, especialmente nos dispositivos relativos à avaliação quinquenal das políticas tributárias do novo sistema, a compensação federativa pela substituição do Imposto sobre Produtos Industrializados pelo Imposto Seletivo e a instituição do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Para fins de concursos de tribunais de contas, especialmente em provas da Banca Fundação Getúlio Vargas, este assunto deve ser estudado com atenção redobrada porque reúne 3 eixos que a banca costuma explorar. O primeiro eixo é a avaliação de políticas públicas, com os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. O segundo eixo é o federalismo fiscal, com repartição de receitas, compensações, garantias constitucionais e vedações à retenção. O terceiro eixo é a governança institucional do novo modelo tributário, especialmente a composição, a independência e o financiamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Ao longo deste transcript, a sigla IBS será usada para se referir ao Imposto sobre Bens e Serviços. A sigla CBS será usada para se referir à Contribuição sobre Bens e Serviços. A sigla IPI será usada para se referir ao Imposto sobre Produtos Industrializados. A expressão Comitê Gestor do IBS será usada para se referir ao Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Introdução geral ao bloco de matéria. A reforma tributária sobre o consumo criou uma lógica nova de tributação no Brasil. O modelo tradicional, marcado por diversos tributos incidentes sobre bens e serviços, passa a ser substituído por uma estrutura com maior uniformidade, centrada no IBS, de competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios, e na CBS, de competência federal. Além disso, surge o imposto seletivo, com finalidade extrafiscal, voltado a desestimular o consumo de determinados bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, conforme a disciplina constitucional e legal. Dentro dessa nova arquitetura, os dispositivos estudados aqui cumprem funções de controle, transição e governança. A avaliação quinquenal serve para verificar se os regimes especiais, diferenciados e específicos realmente cumprem as finalidades sociais, ambientais e econômicas que justificam tratamento tributário favorecido. A compensação pela substituição do IPI pelo imposto seletivo busca preservar a repartição de receitas para estados, Distrito Federal e municípios, diante da redução do papel arrecadatório do IPI. O Comitê Gestor do IBS, por sua vez, é a entidade responsável pela coordenação técnica e operacional do IBS, com independência em relação aos órgãos tradicionais da administração pública. Para a Fundação Getúlio Vargas, esse conteúdo tem grande potencial de cobrança porque mistura literalidade legal com raciocínio institucional. A banca pode perguntar quem realiza determinada avaliação, qual política deve ser considerada, qual órgão pode oferecer subsídios, qual é o prazo para determinado projeto de lei complementar, qual é a consequência de a soma das alíquotas de referência superar 26,5%, quem publica o valor de referência da compensação ou qual é a natureza jurídica do Comitê Gestor do IBS. Primeira parte, avaliação quinquenal das políticas tributárias. A avaliação quinquenal está disciplinada nos artigos 475 e 476 da Lei Complementar nº 214 de 2025. Trata-se de um mecanismo periódico de controle, acompanhamento e aperfeiçoamento das políticas tributárias vinculadas ao IBS, à CBS e ao imposto seletivo. A palavra quinquenal significa que a avaliação ocorre a cada 5 anos. Esse detalhe é relevante para a prova porque a banca pode trocar o prazo por avaliação anual, bienal, quadrienal ou decenal. O correto é avaliação a cada 5 anos, com regras específicas para a primeira avaliação. A avaliação quinquenal deve analisar eficiência, eficácia e efetividade. Esses 3 conceitos são clássicos em controle externo e avaliação de políticas públicas. Eficiência está relacionada ao uso adequado dos recursos, isto é, fazer mais ou melhor com menor custo ou com menor desperdício. Eficácia está relacionada ao cumprimento de metas e objetivos formalmente estabelecidos. Efetividade está relacionada ao impacto real produzido na sociedade, ou seja, se a política pública gerou resultado concreto para o público-alvo e para os fins sociais, ambientais ou econômicos pretendidos. Em provas de tribunais de contas, é essencial perceber que a avaliação não é apenas contábil, financeira ou arrecadatória. A lei exige uma análise das políticas tributárias enquanto políticas sociais, ambientais e de desenvolvimento econômico. Portanto, a tributação não é vista apenas como mecanismo de arrecadação, mas também como instrumento de indução de comportamentos e de promoção de finalidades públicas. Competência para realizar a avaliação quinquenal do IBS e da CBS. O artigo 475 estabelece que o Poder Executivo da União e o Comitê Gestor do IBS realizarão a avaliação quinquenal da eficiência, da eficácia e da efetividade de determinadas políticas tributárias ligadas ao IBS e à CBS. A primeira observação importante para a prova é que a avaliação do artigo 475 não é feita apenas pela União, nem apenas pelo Comitê Gestor do IBS. Ela é realizada pelo Poder Executivo da União e pelo Comitê Gestor do IBS. A Fundação Getúlio Vargas pode tentar induzir o candidato a erro afirmando que a avaliação seria atribuição exclusiva do Ministério da Fazenda, exclusiva da Receita Federal do Brasil, exclusiva do Comitê Gestor do IBS ou exclusiva do Tribunal de Contas da União. Nenhuma dessas formulações reproduz corretamente a regra.
O núcleo da competência é conjunto, Poder Executivo da União e Comitê Gestor do IDS. A segunda observação é que o Tribunal de Contas da União e os demais tribunais de contas não são os responsáveis por realizar a avaliação quinquenal. Eles podem oferecer subsídios, no exercício de suas competências. Essa diferença é muito importante. Realizar a avaliação é uma coisa. Oferecer subsídios para a avaliação é outra. Em prova de Tribunal de Contas, a banca pode valorizar justamente essa distinção. Objetos da avaliação quinquenal do IDS e da CVS. A avaliação quinquenal prevista no artigo 475 abrange 5 grandes blocos de políticas tributárias. O primeiro bloco corresponde à aplicação ao IDS e à CVS dos regimes aduaneiros especiais, das zonas de processamento de exportação e dos regimes dos bens de capital do Reporto, do REID e do Renaval. O Reporto é o regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária. O REID é o regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura. O Renaval é o regime especial voltado à indústria naval. Para fins de prova, é suficiente perceber que esse primeiro bloco envolve regimes vinculados a comércio exterior, exportação, infraestrutura, bens de capital, portos e indústria naval. O segundo bloco é a devolução personalizada do IDS e da CVS, conhecida em linguagem corrente como cashback. Esse mecanismo busca devolver parte da carga tributária suportada por determinados contribuintes ou consumidores, especialmente para reduzir a regressividade da tributação sobre o consumo. Como tributos sobre consumo tendem a pesar proporcionalmente mais sobre as pessoas de menor renda, a devolução personalizada funciona como instrumento de justiça fiscal e de redução de desigualdade. O terceiro bloco é a Cesta Básica Nacional de Alimentos. A lei estabelece critérios específicos para a composição da cesta básica, com foco em alimentação saudável, adequada e voltada à realidade das famílias de baixa renda. Esse tema tem forte potencial de cobrança porque combina direito tributário, direito social à alimentação, política pública e critérios técnicos de definição de alimentos. O quarto bloco são os regimes diferenciados do IDS e da CVS. Regimes diferenciados são hipóteses em que determinados bens, serviços, setores ou operações recebem tratamento tributário distinto do padrão, normalmente com redução de alíquota ou outro benefício. Como todo tratamento diferenciado pode reduzir a arrecadação ou aumentar a alíquota padrão dos demais setores, a lei exige avaliação periódica para verificar se o benefício continua justificável. O quinto bloco são os regimes específicos do IDS e da CVS. Regimes específicos são modelos próprios de tributação para determinados setores, nos quais a forma de apuração, incidência ou recolhimento pode ser ajustada às peculiaridades da atividade econômica. A avaliação quinquenal examina se esses regimes específicos cumprem as finalidades para as quais foram criados. Impacto social obrigatório na avaliação quinquenal. O parágrafo 1º do artigo 475 determina que a avaliação deve considerar o impacto da legislação do IDS e da CVS na promoção da igualdade entre homens e mulheres e da igualdade étnico-racial. Esse ponto é muito relevante para provas recentes, porque a reforma tributária incorporou expressamente preocupações de justiça social, igualdade de gênero e igualdade étnico-racial. A banca pode perguntar se a avaliação deve considerar apenas eficiência arrecadatória. A resposta é negativa. A avaliação deve considerar também impactos sociais, inclusive igualdade entre homens e mulheres e igualdade étnico-racial. O parágrafo 2º do artigo 475 estabelece regra específica para a devolução personalizada do IDS e da CVS. Para o cashback, a avaliação deve considerar o impacto sobre as desigualdades de renda. Essa informação é uma possível pegadinha. Igualdade entre homens e mulheres e igualdade étnico-racial são impactos considerados na avaliação de maneira geral. Já o impacto sobre desigualdades de renda aparece expressamente associado à devolução personalizada do IDS e da CVS. Em linguagem de prova, pode-se dizer que a avaliação quinquenal tem um componente geral de igualdade social e um componente específico de redução de desigualdade de renda no caso do cashback. Cesta Básica Nacional de Alimentos e Direito Social à Alimentação. A Cesta Básica Nacional de Alimentos recebe tratamento detalhado no artigo 475. A composição dos produtos que integram essa cesta deve ter como objetivo garantir alimentação saudável e nutricionalmente adequada, em observância ao direito social à alimentação. Aqui há um ponto de leitura importante para áudio: a lei não fala apenas em baratear alimentos. Ela fala em garantir alimentação saudável e nutricionalmente adequada. Portanto, o critério não é simplesmente escolher produtos baratos ou produtos populares. A escolha deve observar a qualidade nutricional e a adequação alimentar. A composição da cesta básica deve satisfazer 2 critérios principais. O primeiro critério é privilegiar alimentos in natura ou minimamente processados. O segundo critério é privilegiar alimentos consumidos majoritariamente pelas famílias de baixa renda. Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas, de animais ou de fungos e adquiridos para consumo sem alterações após deixarem a natureza. Alimentos minimamente processados são aqueles que sofreram processamentos mínimos, mas sem adição de sal, açúcar, gordura, óleos ou outros aditivos que modifiquem as características do produto, e sem substâncias de raro uso culinário. Essa definição tem potencial de cobrança porque se aproxima da classificação nutricional de alimentos. A Fundação Getúlio Vargas pode criar uma questão perguntando se a cesta básica deve privilegiar produtos ultraprocessados por serem mais baratos ou por terem maior circulação no mercado.
A resposta correta é negativa. A diretriz legal é privilegiar alimentos in natura ou minimamente processados. Quanto aos alimentos consumidos majoritariamente pelas famílias de baixa renda, a lei adota critério técnico de comparação da participação da despesa com determinado alimento. O alimento será considerado majoritariamente consumido por famílias de baixa renda quando apresentar as maiores razões entre, de um lado, a participação da despesa com esse alimento no total da despesa de alimentos das famílias de baixa renda, e, de outro lado, a participação da despesa com esse alimento no total da despesa de alimentos das demais famílias. Em termos simples, a lei procura identificar quais alimentos têm maior relevância proporcional no orçamento alimentar das famílias de baixa renda em comparação com as demais famílias. Isso impede que a cesta básica seja definida apenas por preferência política ou por lobby setorial. A escolha deve ser fundamentada em dados. Para calcular essa razão, serão utilizadas as informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para delimitar famílias de baixa renda, a referência será a renda monetária familiar per capita de até meio salário mínimo. Esse ponto é típico de memorização para a prova. A fonte de dados é a Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O critério de baixa renda é a renda monetária familiar per capita de até meio salário mínimo. Regimes diferenciados e alimentos destinados à alimentação humana. O parágrafo 6º do artigo 475 trata dos regimes diferenciados do IDS e da CVS, especialmente no que se refere a alimentos destinados à alimentação humana. A lei determina que, para fins do regime diferenciado de tributação, a definição dos alimentos destinados à alimentação humana deverá privilegiar alimentos in natura ou minimamente processados, exceto aqueles consumidos majoritariamente pelas famílias de alta renda. Esse trecho é uma pegadinha provável. Na cesta básica, a lei privilegia alimentos consumidos majoritariamente por famílias de baixa renda. Nos regimes diferenciados para alimentos destinados à alimentação humana, a lei também privilegia alimentos in natura ou minimamente processados, mas faz uma ressalva. Exclui aqueles consumidos majoritariamente pelas famílias de alta renda. Portanto, o candidato deve separar mentalmente as duas situações. Na cesta básica nacional de alimentos, o foco é alimentação saudável e produtos consumidos majoritariamente por famílias de baixa renda. Nos regimes diferenciados de alimentos para alimentação humana, o foco também é alimento in natura ou minimamente processado, mas com exceção para alimentos consumidos majoritariamente pelas famílias de alta renda. Participação dos tribunais de contas e da sociedade civil. O parágrafo 7º do artigo 475, com redação mencionada pela Lei Complementar nº 227 de 2026, dispõe que o Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e municipais, em decorrência do exercício de suas competências, poderão oferecer subsídios para a avaliação quinquenal. A sociedade civil, por meio de suas entidades setoriais, também poderá oferecer subsídios. Esse dispositivo é extremamente importante para concursos de tribunais de contas. A lei reconhece expressamente a possibilidade de participação dos órgãos de controle externo na avaliação de políticas tributárias. Entretanto, a participação é na forma de subsídios. Isso significa que os tribunais de contas podem contribuir com informações, auditorias, estudos, levantamentos, diagnósticos e avaliações, mas não substituem o Poder Executivo da União e o Comitê Gestor do IDS como responsáveis pela realização da avaliação. A Fundação Getúlio Vargas pode explorar 3 pegadinhas. A primeira seria afirmar que somente o Tribunal de Contas da União pode oferecer subsídios. Isso é errado, porque também podem oferecer subsídios os tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e municipais. A segunda seria afirmar que a sociedade civil não participa. Isso é errado, porque a sociedade civil pode oferecer subsídios por meio de suas entidades setoriais. A terceira seria afirmar que os tribunais de contas aprovam a avaliação ou editam o projeto de lei complementar decorrente da avaliação. Isso também é errado. A lei fala em oferecer subsídios. Consequências da avaliação quinquenal. A avaliação quinquenal não é meramente simbólica. Caso resulte em recomendações de revisão dos regimes e das políticas avaliadas, o Poder Executivo da União deverá encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar. Esse projeto de lei complementar poderá propor alterações no escopo e na forma de aplicação dos regimes e das políticas avaliadas. Além disso, no caso dos regimes diferenciados, o projeto deverá propor regime de transição para a alíquota padrão. A expressão alíquota padrão é central na reforma tributária. Quando um setor recebe tratamento favorecido, a carga pode ser deslocada para outros setores, aumentando a pressão sobre a alíquota geral. Por isso, a avaliação quinquenal funciona como mecanismo de controle sobre a proliferação de benefícios e regimes especiais. Para a prova, o candidato deve lembrar que a consequência formal da avaliação pode ser o envio de projeto de lei complementar pelo Poder Executivo da União ao Congresso Nacional. A banca pode tentar substituir por projeto de lei ordinária, medida provisória, resolução do Senado Federal ou ato do Comitê Gestor do IDS. O instrumento correto, quando a lei exigir alteração nos regimes e políticas avaliados, é projeto de lei complementar. Primeira avaliação quinquenal e cronograma. A primeira avaliação quinquenal será realizada com base nos dados disponíveis no ano calendário de 2030. Ela poderá resultar na apresentação de projeto de lei complementar pelo Poder Executivo da União, com início de eficácia para 2032.
O projeto deverá ser enviado até o último dia útil de março de 2031. Essas datas são fortes candidatas à cobrança literal base de dados, ano calendário de 2030. Prazo para envio do projeto, último dia útil de março de 2031. Início de eficácia, 2032. Na primeira avaliação quinquenal, serão estimadas as alíquotas de referência do IVS e da CVS em 2033. Essa regra também foi apontada no material com redação dada pela Lei Complementar nº 227 de 2026. As avaliações subsequentes deverão ocorrer a cada 5 anos, contados dos prazos estabelecidos para a primeira avaliação. A banca pode tentar dizer que as avaliações subsequentes serão anuais, bienais ou conforme decisão discricionária do Poder Executivo. A regra correta é que ocorrerão a cada 5 anos. Controle da soma das alíquotas de referência de IVS e CVS. Um dos pontos mais importantes do artigo 475 é o controle da soma das alíquotas de referência do IVS e da CVS. Caso a soma das alíquotas de referência estimadas resulte em percentual superior a 26,5%, o Poder Executivo da União, ouvido o Comitê Gestor do IVS, deverá encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar propondo medidas que reduzam esse percentual a patamar igual ou inferior a 26,5%. Esse trecho deve ser memorizado com cuidado. O número é 26,5%. A consequência não é a redução automática da alíquota por ato administrativo. Também não é uma decisão unilateral do Comitê Gestor do IVS. A consequência é o envio de projeto de lei complementar pelo Poder Executivo da União ao Congresso Nacional, ouvido o Comitê Gestor do IVS. O projeto de lei complementar deverá ser enviado até 90 dias após a conclusão da avaliação quinquenal. Ele deverá estar acompanhado dos dados e dos cálculos que fundamentarão sua apresentação. Além disso, deverá alterar o escopo e a forma de aplicação dos regimes e das políticas que compõem o objeto da avaliação. Para a Fundação Getúlio Vargas, esse dispositivo permite questões sobre prazo, autoridade competente, limite percentual, natureza do projeto e necessidade de dados e cálculos. Uma formulação correta seria dizer que, se a soma das alíquotas de referência estimadas de IVS e CVS superar 26,5%, o Poder Executivo da União, ouvido o Comitê Gestor do IVS, deve encaminhar projeto de lei complementar ao Congresso Nacional, em até 90 dias após a conclusão da avaliação, acompanhado dos dados e cálculos correspondentes, propondo medidas para reduzir o percentual a patamar igual ou inferior ao limite legal. Avaliação quinquenal do imposto seletivo. O artigo 476 trata da avaliação quinquenal do imposto seletivo. O Poder Executivo da União realizará a avaliação quinquenal da eficiência, eficácia e efetividade da incidência do imposto seletivo enquanto política social, ambiental e sanitária. Aqui há uma diferença importante em relação ao artigo 475. No artigo 475, a avaliação do IVS e da CVS é realizada pelo Poder Executivo da União e pelo Comitê Gestor do IVS. No artigo 476, a avaliação do imposto seletivo é realizada pelo Poder Executivo da União. A avaliação do imposto seletivo será realizada simultaneamente à avaliação do artigo 475. Além disso, aplicam-se, no que couber, as regras do artigo 475. Para a prova, a comparação é fundamental. IVS e CVS, avaliação pelo Poder Executivo da União e Comitê Gestor do IVS. Imposto seletivo, avaliação pelo Poder Executivo da União. IVS e CVS, política social, ambiental e de desenvolvimento econômico. Imposto seletivo, política social, ambiental e sanitária. A palavra sanitária é particularmente importante. Como o imposto seletivo pode incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde, a avaliação deve considerar também sua finalidade sanitária. A banca pode tentar trocar sanitária por econômica ou arrecadatória. O correto, conforme o dispositivo, é social, ambiental e sanitária. Síntese oral da primeira parte. A avaliação quinquenal é um instrumento de controle periódico das políticas tributárias do novo sistema de tributação sobre o consumo. Ela examina a eficiência, eficácia e efetividade. No caso do IVS e da CVS, é realizada pelo Poder Executivo da União e pelo Comitê Gestor do IVS. No caso do imposto seletivo, é realizada pelo Poder Executivo da União. A avaliação abrange regimes aduaneiros e especiais, cashback, cesta básica, regimes diferenciados e regimes específicos. Deve considerar igualdade entre homens e mulheres, igualdade étnico-racial e, no caso do cashback, impacto sobre desigualdades de renda. A Cesta Básica Nacional de Alimentos deve privilegiar alimentos in natura ou minimamente processados e alimentos consumidos majoritariamente por famílias de baixa renda. Os tribunais de contas podem oferecer subsídios, assim como a sociedade civil por meio de entidades setoriais. A primeira avaliação usa dados de 2030, pode gerar projeto até o último dia útil de março de 2031 e ter eficácia em 2032. Se a soma das alíquotas de referência estimadas de IVS e CVS superar 26,5%, o Poder Executivo da União, ouvido o Comitê Gestor do IVS, deverá encaminhar projeto de lei complementar para reduzir o percentual a patamar igual ou inferior a esse limite.
Segunda parte, compensação pela substituição do imposto sobre produtos industrializados pelo imposto seletivo. A segunda parte do material trata dos artigos 477 a 479 da Lei Complementar número 214 de 2025. Esses dispositivos disciplinam a compensação de eventual redução do montante entregue aos entes federativos nos termos do artigo 159, incisos 1º e 2º, da Constituição de 88, em razão da substituição do IPI pelo imposto seletivo. Para compreender esse ponto, é preciso lembrar que o IPI tinha relevância arrecadatória e compunha bases de repartição de receitas com estados, Distrito Federal e municípios. Com a reforma tributária, o IPI passa a ter escopo reduzido, especialmente ligado à preservação de tratamento da Zona Franca de Manaus, enquanto o imposto seletivo assume papel próprio no novo sistema. Como essa substituição pode reduzir os valores repassados aos entes subnacionais, a lei prevê uma compensação. Esse tema é muito importante para tribunais de contas porque envolve receita pública, transferências constitucionais, cálculo de compensação, publicação de valor de referência, vedações de vinculação e vedação de retenção. É um conteúdo que pode aparecer tanto em direito tributário quanto em administração financeira e orçamentária ou controle externo. Objetivo da compensação. O artigo 477 estabelece que, a partir de 2027, a União compensará eventual redução no montante dos valores entregues nos termos do artigo 159, incisos 1º e 2º, da Constituição de 88, em razão da substituição da arrecadação do IPI pela arrecadação do imposto seletivo. O primeiro ponto de prova é o marco temporal. A compensação começa a partir de 2027. A banca pode trocar por 2025, 2026, 2028 ou 2033. O correto é a partir de 2027. O segundo ponto é que a compensação é de eventual redução. Não se presuma automaticamente que sempre haverá valor positivo a pagar. A lei prevê uma apuração mensal, comparando o valor de referência com o valor efetivamente entregue no mês. O terceiro ponto é que a compensação está vinculada à substituição da arrecadação do IPI pela arrecadação do imposto seletivo. Portanto, a razão da norma é preservar os entes federativos diante de possível perda decorrente da alteração da base de repartição. Apuração mensal da compensação. A compensação será apurada mensalmente, a partir de janeiro de 2027. O cálculo será feito pela diferença entre o valor de referência para o mês e o valor entregue no mês em decorrência da aplicação do artigo 159, incisos 1º e 2º, da Constituição de 88, sobre o produto da arrecadação do IPI e do imposto seletivo. Em termos simples, compara-se o que deveria servir como referência de preservação de receita com o que foi efetivamente entregue no mês. Se houver diferença positiva, a compensação a entregar. Se houver diferença negativa, esse valor negativo será usado para dedução no mês subsequente. Quando o valor apurado for negativo, ele será deduzido do montante apurado no mês subsequente. Quando o valor apurado for positivo, ele será entregue no segundo mês subsequente ao da apuração, na forma prevista para as entregas constitucionais. Esse ponto é muito cobrável. Valor negativo não é entregue. Valor negativo é deduzido do mês seguinte. Valor positivo é entregue no segundo mês subsequente ao da apuração. A banca pode tentar afirmar que o valor positivo é entregue no próprio mês, no mês seguinte ou apenas ao final do exercício. O correto é segundo mês subsequente ao da apuração. Os valores positivos serão entregues nas mesmas datas previstas para a entrega dos recursos de repartição constitucional, observada a distribuição em valores iguais para cada uma das parcelas entregues no mês. Valor de referência para 2027. O artigo 478 disciplina o cálculo do valor de referência. Para os meses de janeiro a dezembro de 2027, o valor de referência corresponderá ao valor médio mensal de 2026, calculado nos termos da lei, corrigido pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo até o mês da apuração e acrescido de 2%. O valor médio mensal a preços de 2026 corresponde à soma dos valores entregues de 2022 a 2026 em decorrência da aplicação do artigo 159, incisos 1º e 2º, da Constituição de 88, sobre o produto da arrecadação do IPI, corrigidos a preços de 2026 pela variação da arrecadação do IPI, e divididos por 60. Essa fórmula pode parecer complexa, mas para a prova é possível memorizá-la por lógica temporal. A lei usa os 5 anos de 2022 a 2026, que totalizam 60 meses. Atualiza os valores a preços de 2026 pela variação da arrecadação do IPI. Depois divide por 60 para encontrar uma média mensal. Em 2027, essa média mensal é corrigida pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo até o mês da apuração e acrescida de 2%. A correção pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor amplo será feita com base no índice relativo ao respectivo mês de apuração e no índice médio do ano de 2026. A Fundação Getúlio Vargas pode explorar essa regra perguntando se, em 2027, o valor de referência será calculado com base na CBS, no IDS ou na arrecadação do imposto seletivo.
A resposta correta é que, para 2027, há uma regra própria baseada no valor médio mensal de 2026, construído com valores entregues de 2022 a 2026 sobre o produto da arrecadação do IPI, corrigido e dividido por 60, depois atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e acrescido de 2%. Valor de referência a partir de 2028. A partir de janeiro de 2028, o valor de referência será fixado em valor equivalente ao valor de referência do 12º mês anterior, corrigido pela variação em 12 meses do produto da arrecadação da CVS, calculada com base na alíquota de referência. Aqui a lógica muda. Em 2027, usa-se a média vinculada ao histórico do IPI, com correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e acréscimo de 2%. A partir de 2028, usa-se o valor de referência de 12 meses antes, corrigido pela variação em 12 meses do produto da arrecadação da CVS calculada com base na alíquota de referência. Esse contraste entre 2027 e 2028 é ponto clássico de prova. A banca pode misturar os critérios. O candidato deve lembrar que a regra de 2027 é transitória e específica. A regra de 2028 em diante usa o valor do 12º mês anterior e a variação em 12 meses do produto da arrecadação da CVS. Papel do Tribunal de Contas da União no valor de referência. O parágrafo 3º do artigo 478 estabelece que o Tribunal de Contas da União publicará, até o último dia útil do mês subsequente ao da apuração, o valor de referência. Esse dispositivo é especialmente importante para concurso de Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas da União não calcula isoladamente toda a política nem substitui a União na compensação, mas a lei atribui a ele a publicação do valor de referência até o último dia útil do mês subsequente ao da apuração. A Fundação Getúlio Vargas pode perguntar qual órgão publica o valor de referência. O correto é Tribunal de Contas da União. Pode perguntar o prazo. O correto é até o último dia útil do mês subsequente ao da apuração. Também pode haver uma pegadinha com o parágrafo 7º do artigo 475. Na avaliação quinquenal, os tribunais de contas oferecem subsídios. Na compensação, o Tribunal de Contas da União publica o valor de referência. São atribuições diferentes em dispositivos diferentes. Garantias, critérios e prazos da compensação. O artigo 479 determina que o valor a ser entregue a título de compensação observará os mesmos critérios, prazos e garantias aplicáveis à entrega de recursos prevista no artigo 159, incisos 1º e 2º, da Constituição de 88. Isso significa que a compensação recebe tratamento semelhante ao das transferências constitucionais de receitas. Essa equiparação é importante para proteger estados, Distrito Federal e municípios contra atrasos, restrições ou manipulações na entrega dos valores. A compensação não é uma liberalidade política da União. Ela é disciplinada por lei complementar, com critérios, prazos e garantias ligados à repartição constitucional de receitas. Vedação à vinculação dos recursos da compensação. O parágrafo 1º do artigo 479 estabelece que é vedada a vinculação dos recursos da compensação a órgão, fundo ou despesa, com exceções expressamente indicadas. Essa regra dialoga com o princípio da não vinculação de receitas de impostos, previsto no sistema constitucional brasileiro. Embora a compensação tenha natureza própria, a lei reproduz uma lógica de liberdade orçamentária para o ente recebedor, ressalvando hipóteses constitucionalmente relevantes. As exceções à vedação de vinculação são as seguintes, descritas em linguagem de transcript. A primeira exceção é a realização de atividades da administração tributária. A segunda exceção é a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. A terceira exceção é o pagamento de débitos com a União e a prestação de garantia ou contragarantia à União. A quarta exceção são os percentuais mínimos para ações e serviços públicos de saúde previstos no artigo 198, parágrafo 2º, da Constituição de 88, dispositivo que trata da aplicação mínima de recursos em saúde pelos entes federativos. A quinta exceção são os percentuais mínimos a serem aplicados na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o artigo 212 da Constituição de 88, dispositivo que trata da aplicação mínima de recursos em educação. A sexta exceção é a parcela destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, conforme o artigo 212-A da Constituição de 88, dispositivo ligado ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Para a prova, a banca pode cobrar a regra geral e as exceções. A regra geral é vedação de vinculação dos recursos da compensação a órgão, fundo ou despesa. As exceções são administração tributária, garantia de operações de crédito por antecipação de receita, débitos com a União e garantias ou contragarantias, mínimos de saúde, mínimos de educação e parcela relativa à educação básica e remuneração dos profissionais da educação. Vedação à retenção ou restrição da compensação. O parágrafo 2º do artigo 479 estabelece que é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos da compensação aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, conforme o artigo 160 da Constituição de 88. O artigo 160 da Constituição de 88 consagra a ideia de que é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos entes federativos, ressalvadas hipóteses constitucionais específicas. No contexto da compensação, a lei reforça essa proteção federativa.
Esse ponto é importante porque a compensação está ligada à autonomia financeira dos entes subnacionais. Sem previsibilidade e sem garantia de entrega, estados, Distrito Federal e municípios poderiam sofrer perda de capacidade orçamentária em razão da substituição do IPI pelo imposto seletivo. Síntese oral da segunda parte. A compensação pela substituição do IPI pelo imposto seletivo começa a partir de 2027 e busca compensar eventual redução dos valores entregues aos entes federativos nos termos do artigo 159, incisos 1º e 2º, da Constituição de 88. A apuração é mensal, desde janeiro de 2027, pela diferença entre o valor de referência e o valor efetivamente entregue. Se o resultado for negativo, ele será deduzido no mês subsequente. Se for positivo, será entregue no segundo mês subsequente ao da apuração. Em 2027, o valor de referência usa uma média mensal baseada nos valores entregues de 2022 a 2026, corrigidos e divididos por 60, com atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e acréscimo de 2%. A partir de 2028, o valor de referência usa o valor do 12º mês anterior, corrigido pela variação em 12 meses do produto da arrecadação da CBS calculada com base na alíquota de referência. O Tribunal de Contas da União publica o valor de referência até o último dia útil do mês subsequente ao da apuração. Os recursos da compensação seguem critérios, prazos e garantias das transferências constitucionais, não podem ser vinculados salvo exceções legais e não podem sofrer retenção ou restrição indevida. Terceira parte, Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. A terceira parte do material trata dos artigos 480 a 484 da Lei Complementar nº 214 de 2025, com alterações mencionadas pela Lei Complementar nº 227 de 2026. O tema é o Comitê Gestor do IBS. O Comitê Gestor do IBS é uma peça institucional essencial da reforma tributária. Como o IBS é um imposto de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios, é necessário um órgão técnico e operacional para coordenar sua administração, arrecadação, distribuição e aspectos normativos comuns. Esse órgão é o Comitê Gestor do IBS. Para concursos de tribunais de contas, a importância do Comitê Gestor é dupla. Primeiro, porque ele representa uma nova estrutura de governança federativa. Segundo, porque envolve recursos públicos, operação de crédito, garantias, ressarcimento e fiscalização pelo Tribunal de Contas da União em relação a determinados recursos. Natureza jurídica e características do Comitê Gestor do IBS. O artigo 480 estabelece que fica instituído, até 31 de dezembro de 2025, o Comitê Gestor do IBS, entidade pública com caráter técnico e operacional sob regime especial, com sede e foro no Distrito Federal, dotada de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Esse trecho é um dos mais importantes do material. A banca pode perguntar a natureza do Comitê Gestor do IBS. A resposta deve destacar que ele é entidade pública, com caráter técnico e operacional, sob regime especial, com sede e foro no Distrito Federal e dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. O Comitê Gestor do IBS não é apresentado como órgão subordinado a um ministério, nem como autarquia federal comum, nem como órgão do Poder Executivo estadual ou municipal. A lei afirma que sua atuação será caracterizada pela ausência de vinculação, tutela ou subordinação hierárquica a qualquer órgão da administração pública. Essa ausência de vinculação, tutela ou subordinação hierárquica é fundamental para preservar a neutralidade federativa do comitê. Como ele administra imposto pertencente a estados, Distrito Federal e municípios, não poderia ficar subordinado hierarquicamente à União ou a um ente específico. Para memorização oral, é possível guardar a ideia de que o Comitê Gestor do IBS possui independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, e não se subordina hierarquicamente a qualquer órgão da administração pública. Prazo máximo de cobrança administrativa. O parágrafo 2º do artigo 480 dispõe que o Regulamento Único do IBS definirá o prazo máximo para a realização das atividades de cobrança administrativa. Esse prazo não poderá ser superior a 12 meses, contado da constituição definitiva do crédito tributário. Após esse prazo, a administração tributária encaminhará o expediente à respectiva procuradoria, para as providências de cobrança judicial ou extrajudicial cabíveis, nos termos definidos no Regulamento Único. Esse ponto pode aparecer em prova de forma objetiva. O prazo máximo de cobrança administrativa será definido pelo Regulamento Único do IBS, mas não pode ser superior a 12 meses. O termo inicial é a constituição definitiva do crédito tributário. Depois disso, o expediente segue à procuradoria competente. A banca pode tentar afirmar que o prazo será de 6 meses, de 24 meses ou definido livremente sem limite. O correto é que o regulamento define, mas o teto legal é 12 meses. Soluções integradas com Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O parágrafo 3º do artigo 480 permite que o Comitê Gestor do IBS, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional implementem soluções integradas para a futura administração e cobrança do IBS e da CBS. Essa regra mostra que, embora o Comitê Gestor do IBS tenha independência e não seja subordinado à União, ele pode atuar de maneira integrada com órgãos federais. A integração é operacional e tecnológica, não hierárquica. Em prova, a banca pode confundir independência com isolamento.
O Comitê Gestor do IVS não é subordinado à Receita Federal do Brasil, mas pode implementar soluções integradas com ela e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a administração e cobrança dos tributos do novo sistema. Normas comuns ao IVS e à CVS. O parágrafo 4º do artigo 480 estabelece que as normas comuns ao IVS e à CVS constantes do Regulamento Único do IVS serão aprovadas por ato conjunto do Comitê Gestor do IVS e do Poder Executivo Federal. Esse ponto é muito relevante porque o IVS e a CVS possuem elementos comuns dentro da lógica do Imposto sobre Valor Agregado Dual. O Regulamento Único do IVS conterá normas comuns ao IVS e à CVS, mas essas normas comuns exigem aprovação por ato conjunto do Comitê Gestor do IVS e do Poder Executivo Federal. A Fundação Getúlio Vargas pode perguntar se o Comitê Gestor do IVS aprova sozinho todas as normas comuns ao IVS e à CVS. A resposta é negativa. As normas comuns ao IVS e à CVS constantes do Regulamento Único do IVS serão aprovadas por ato conjunto do Comitê Gestor do IVS e do Poder Executivo Federal. Conformidade tributária, orientação e autorregularização. O parágrafo 5º do artigo 480 prevê que o Regulamento Único do IVS estabelecerá regras uniformes de conformidade tributária, orientação, autorregularização e tratamento diferenciado a contribuintes que atendam a programas de conformidade do IVS estabelecidos pelos entes federativos. Esse ponto dialoga com uma tendência moderna de administração tributária. O foco não é apenas punir o contribuinte inadimplente, mas também orientar, estimular a conformidade, permitir autorregularização e conceder tratamento diferenciado a contribuintes que participem de programas de conformidade. Em prova, é possível aparecer a expressão conformidade tributária. Ela se relaciona a práticas voltadas a incentivar o cumprimento voluntário das obrigações tributárias, com regras uniformes e tratamento diferenciado a contribuintes que atendam a programas próprios. Licitações, contratações e publicidade. O parágrafo 6º do artigo 480 determina que as licitações e contratações realizadas pelo Comitê Gestor do IVS serão regidas pelas normas gerais de licitação e contratação aplicáveis às administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Portanto, embora o Comitê Gestor do IVS possua independência e regime especial, ele se submete às normas gerais de licitações e contratações aplicáveis à administração pública. A independência não significa liberdade absoluta para contratar sem observância das normas gerais. O parágrafo 7º do artigo 480 estabelece que o Comitê Gestor do IVS observará o princípio da publicidade, mediante veiculação de seus atos normativos, preferencialmente por meio eletrônico, disponibilizado na internet. A banca pode explorar esse ponto afirmando que o comitê, por ser independente, não se submete à publicidade. Isso é errado. O Comitê Gestor do IVS deve observar o princípio da publicidade. Conselho Superior do Comitê Gestor do IVS. O artigo 481 trata do Conselho Superior do Comitê Gestor do IVS. O Conselho Superior é a instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do IVS. A composição do Conselho Superior é paritária entre dois grandes grupos. O primeiro grupo é formado por 27 membros e respectivos suplentes, representantes de cada estado e do Distrito Federal. O segundo grupo é formado por 27 membros e respectivos suplentes, representantes do conjunto dos municípios e do Distrito Federal. Isso significa que há 27 representantes dos estados e do Distrito Federal e 27 representantes dos municípios e do Distrito Federal. O Distrito Federal aparece nos dois grupos porque possui competências estaduais e municipais. Para a prova, é essencial memorizar a composição. Estados e Distrito Federal, 27 membros e respectivos suplentes. Municípios e Distrito Federal, 27 membros e respectivos suplentes. Conselho Superior, instância máxima de deliberação. Indicação dos representantes estaduais. Os representantes dos estados e do Distrito Federal serão indicados pelo chefe do Poder Executivo de cada estado e do Distrito Federal. O artigo 482 complementa essa regra ao estabelecer que a representação titular dos estados e do Distrito Federal será exercida pelo ocupante do cargo de secretário de Fazenda, Finanças, Tributação ou cargo similar que corresponda à autoridade máxima da administração tributária dos referidos entes federativos. Portanto, para estados e Distrito Federal, a lógica é a indicação pelo chefe do Poder Executivo e representação titular pela autoridade máxima da administração tributária, como secretário de Fazenda, Finanças, Tributação ou cargo similar. Representantes municipais e lógica de representação. Os representantes dos municípios e do Distrito Federal serão indicados pelos chefes dos poderes executivos dos municípios e do Distrito Federal, segundo duas lógicas de representação. A primeira lógica corresponde a 14 representantes eleitos com base nos votos de cada município e do Distrito Federal, com valor igual para todos. Essa é uma representação de caráter igualitário, na qual cada município tem o mesmo peso. A segunda lógica corresponde a 13 representantes eleitos com base nos votos de cada município e do Distrito Federal, ponderados pelas respectivas populações. Essa é uma representação de caráter populacional, na qual o peso do município varia conforme sua população. Essa divisão busca equilibrar a federação municipal. De um lado, evita que apenas os grandes municípios dominem a representação. De outro lado, reconhece o peso populacional dos municípios maiores. Para memorização, 14 representantes com votos iguais e 13 representantes com votos ponderados pela população.
A soma é 27 representantes municipais. Regra específica para a instalação do Comitê Gestor Provisório. O material menciona a alteração dada pela Lei Complementar nº 227 de 2026, segundo a qual, excepcionalmente para fins de instalação do Comitê Gestor Provisório, a escolha dos representantes municipais será efetuada mediante indicação pela Confederação Nacional de Municípios e pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. A Confederação Nacional de Municípios indicará os representantes do grupo de 14, ligados à lógica de votos iguais. A Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos indicará os representantes do grupo de 13, ligados à lógica de votos ponderados pela população. O material também destaca que, se uma das associações de representação de municípios não apresentar as indicações até 31 de outubro de 2025, a outra associação poderá indicar os representantes em seu lugar. Esse ponto tem perfil de cobrança literal, especialmente por envolver alteração legislativa recente. A banca pode perguntar quem indica os representantes municipais para fins de instalação do Comitê Gestor Provisório. A resposta correta, conforme o material, é a Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, respeitada a distribuição entre os grupos. Regras sobre suplência e vedação de duplicidade municipal. Cada titular municipal terá 2 suplentes, obrigatoriamente de municípios distintos. Em caso de impossibilidade de atuação do titular, caberá ao primeiro suplente sua imediata substituição. Os municípios somente poderão indicar um único membro titular ou suplente entre os representantes municipais. Além disso, é vedada a indicação de representantes de um mesmo município simultaneamente para o grupo de 14 representantes com votos iguais e para o grupo de 13 representantes com votos ponderados pela população. Essas regras evitam concentração de representação municipal em poucos entes. Para a prova, a ideia central é impedir duplicidade e concentração de representação. Um mesmo município não pode ocupar simultaneamente posições nos 2 grupos de representação municipal. O foro competente para solucionar ações judiciais relativas aos processos eleitorais tratados no artigo 481 é o da Comarca de Brasília, no Distrito Federal. Requisitos para membros do Conselho Superior. O artigo 482 estabelece que os membros do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e notório conhecimento em administração tributária. Além disso, os membros devem ter formação acadêmica em nível superior compatível com o cargo para o qual foram indicados e não podem se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas na Lei Complementar nº 64 de 1990. Esse ponto é muito cobrável porque o material destaca que a Lei Complementar nº 214 de 2025 foi mais rigorosa do que a Constituição em relação aos requisitos. A Constituição exige notórios conhecimentos de administração tributária para o presidente do Comitê Gestor do IBS, escolhido entre os membros do Conselho Superior. A Lei Complementar nº 214 de 2025, por sua vez, exige dos membros do Conselho Superior reputação ilibada, notório conhecimento em administração tributária, formação acadêmica em nível superior compatível e ausência de inelegibilidade nos termos da Lei Complementar nº 64 de 1990. Em linguagem de prova, é correto afirmar que a Lei Complementar acrescenta requisitos de integridade, qualificação acadêmica e elegibilidade para os membros do Conselho Superior. Requisitos específicos dos representantes municipais. Para os representantes dos municípios e do Distrito Federal, há uma regra adicional. O representante não pode manter, durante a representação, vínculo de subordinação hierárquica com esfera federativa diversa daquela que o indicou. Além disso, deve atender a pelo menos um de 3 requisitos. O primeiro requisito é ocupar cargo de secretário de Fazenda, Finanças, Tributação ou cargo similar que corresponda à autoridade máxima da administração tributária do município ou do Distrito Federal. O segundo requisito é ter experiência mínima de 10 anos na administração tributária do município ou do Distrito Federal. O terceiro requisito é ter experiência mínima de 4 anos como ocupante de cargos de direção, chefia ou assessoramento superiores na administração tributária do município ou do Distrito Federal. A expressão ao menos um é importante. O representante municipal não precisa cumprir cumulativamente os 3 requisitos específicos. Ele deve cumprir pelo menos um deles, além dos requisitos gerais. A banca pode perguntar se todo representante municipal precisa ser secretário de Fazenda. A resposta é negativa. Ele pode ser secretário ou cargo similar, ou ter 10 anos de experiência na administração tributária municipal, ou ter 4 anos em cargos superiores de direção, chefia ou assessoramento na administração tributária municipal. Substituição, vacância e destituição. O artigo 482 também trata da investidura e substituição dos membros. Os membros do Conselho Superior serão nomeados e investidos para o exercício da função pelo prazo relacionado à instituição do Comitê Gestor Provisório, conforme o material. Podem ser substituídos ou destituídos em razão de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena demissória decorrente de processo administrativo disciplinar. O suplente substituirá o titular em suas ausências e impedimentos, conforme o regimento interno. Em caso de vacância, a função será exercida pelo respectivo suplente durante o período remanescente, exceto nos casos de substituição. O material também destaca que a Lei Complementar nº 227 de 2026 revogou dispositivos que tratavam de substituição pelo chefe do Poder Executivo e outras regras associadas ao processo eleitoral original. Em prova, se houver enunciado baseado no texto atualizado, o candidato deve estar atento às revogações.
Instalação do Conselho Superior. O artigo 483 dispõe que o Conselho Superior do Comitê Gestor do IDS será instalado em até 120 dias contados da data de publicação da lei complementar. Para fins de instalação, os membros titulares e suplentes deverão ser indicados em até 90 dias contados da data de publicação da lei complementar, mediante publicação no Diário Oficial da União. No caso dos Estados e do Distrito Federal, a indicação será feita pelos chefes dos respectivos poderes executivos. No caso dos municípios e do Distrito Federal, a indicação observará as regras específicas do artigo 481. Para a primeira gestão do Conselho Superior, a posse dos indicados como membros titulares e suplentes considera-se ocorrida no primeiro dia útil da segunda semana subsequente à publicação, no Diário Oficial da União, da indicação de todos os membros. Se não tiver sido publicada a indicação de todos os membros, a posse considera-se ocorrida na data limite de instalação do Conselho Superior. Os membros titulares do Conselho Superior elegerão entre si o presidente e os 2 vice-presidentes do Comitê Gestor do IDS. Depois disso, o presidente comunicará ao ministro de Estado da Fazenda a instalação do Conselho Superior, indicando a conta bancária destinada a receber o aporte inicial da União mediante operação de crédito. Para a prova, as datas e prazos são muito importantes. Instalação do Conselho Superior, até 120 dias. Indicação dos membros, até 90 dias. Eleição do presidente e dos 2 vice-presidentes, pelos membros titulares, entre si. Comunicação ao ministro de Estado da Fazenda, feita pelo presidente do Comitê Gestor do IDS. Custeio inicial antes do aporte da União até que seja realizado o aporte da União. As despesas necessárias à atuação do Conselho Superior do Comitê Gestor do IDS serão custeadas pelos entes de origem dos respectivos membros. Esses valores deverão ser ressarcidos pelo Comitê Gestor do IDS a partir do exercício de 2026, acrescidos de remuneração com base na taxa Selic, desde as datas de pagamento das despesas até os respectivos ressarcimentos aos entes federativos. Essa regra é relevante para controle externo porque envolve gasto público, ressarcimento e atualização pela taxa Selic. O custeio inicial não fica sem retorno para os entes que adiantarem despesas. A previsão de ressarcimento pelo Comitê Gestor do IDS, com remuneração pela taxa Selic. Após o recebimento do aporte da União, o Conselho Superior adotará as providências necessárias para a instalação e o funcionamento do Comitê Gestor do IDS. O regimento interno do Comitê Gestor estabelecerá os meios para realizar a gestão financeira e contábil enquanto não for disponibilizado sistema próprio de execução orçamentária. Acordos de cooperação técnica e CIAFICO material também menciona a regra incluída pela Lei Complementar nº 227 de 2026, segundo a qual, para viabilizar a gestão orçamentária, financeira, contábil, operacional e patrimonial, enquanto não for estruturado seu próprio Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, o Comitê Gestor do IDS poderá firmar acordo de cooperação técnica com um ou mais entes federativos. Esses acordos podem ter como objeto a disponibilização, o desenvolvimento, a customização, a manutenção e a hospedagem do sistema, bem como dos demais sistemas estruturantes necessários ao desempenho das funções do Comitê Gestor do IDS. Os custos decorrentes desses acordos deverão ser ressarcidos pelo Comitê Gestor do IDS, acrescidos de remuneração com base na taxa Selic, desde as datas de pagamento das despesas até os respectivos ressarcimentos aos entes federativos. Esse ponto pode ser cobrado em prova de controle externo e finanças públicas porque envolve cooperação federativa, sistemas de execução orçamentária e ressarcimento de custos. Financiamento da instalação do Comitê Gestor do IDS. O artigo 484 estabelece que a União custeará, por meio de operação de crédito, as despesas necessárias à instalação do Comitê Gestor do IDS, no período de 2025 a 2028, no montante de até 3 bilhões e 800 milhões de reais. Esse valor será distribuído em 4 exercícios. Em 2025, o valor será de até 600 milhões de reais, reduzido de 12 EVOs por mês que tenha transcorrido até, inclusive, o mês em que ocorrer a comunicação de instalação do Conselho Superior. Em 2026, o valor será de 800 milhões de reais. Em 2027, o valor será de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em 2028, o valor será de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Para memorizar, a sequência é a seguinte: 600 milhões de reais em 2025, 800 milhões de reais em 2026, 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2027 e 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2028. A soma chega a 3 bilhões e 800 milhões de reais. A banca pode perguntar se a União custeará a instalação por transferência voluntária, doação ou subvenção. Conforme o dispositivo, o custeio se dá por meio de operação de crédito. Esse detalhe é importante. Garantias da operação de crédito. O Comitê Gestor do IDS prestará garantia em favor da União em montante igual ou superior ao valor devido em razão da operação de crédito. A garantia poderá consistir no produto da arrecadação do IDS destinado ao financiamento do Comitê Gestor do IDS. Também poderá envolver rendimentos provenientes de aplicações financeiras das receitas próprias do Comitê Gestor do IDS. O material menciona ainda a possibilidade, para os exercícios de 2029 a 2038, de destinação adicional do produto da arrecadação do IDS de cada ente federativo, exclusivamente para pagamento do ressarcimento, observados percentuais máximos. Os percentuais máximos são os seguintes, descritos de forma textual para leitura em áudio.
No exercício de 2029, até 1%. No exercício de 2030, até 0,5%. No exercício de 2031, até 33 centésimos por cento. No exercício de 2032, até 25 centésimos por cento. No período de 2033 a 2038, até 0,1%. Esse conjunto de percentuais tem perfil de cobrança literal. A banca pode trocar os anos, inverter percentuais ou afirmar que a destinação adicional pode ocorrer indefinidamente. O correto é que a destinação adicional, conforme o material, está prevista para 2029 a 2038, com percentuais decrescentes. Fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. O parágrafo 6º do artigo 484 estabelece que o Comitê Gestor do IDS se sujeitará à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União exclusivamente em relação aos recursos tratados nesse artigo, até o seu integral ressarcimento. Esse ponto é decisivo para concurso de Tribunal de Contas. A fiscalização do Tribunal de Contas da União, nesse dispositivo específico, não é apresentada como fiscalização geral e ilimitada de todas as atividades do Comitê Gestor do IDS. Ela é exclusiva em relação aos recursos da operação de crédito prevista no artigo 484, até o integral ressarcimento. A palavra exclusivamente deve ser destacada. Em prova, a banca pode afirmar que o Tribunal de Contas da União fiscalizará integralmente toda a atuação do Comitê Gestor do IDS por prazo indeterminado. Essa formulação não corresponde ao trecho estudado. O dispositivo fala em fiscalização pelo Tribunal de Contas da União exclusivamente em relação aos recursos do artigo 484, até o integral ressarcimento. Ao mesmo tempo, não se deve concluir que os tribunais de contas não tenham qualquer papel no novo sistema. Como visto na avaliação quinquenal, o Tribunal de Contas da União e os demais tribunais de contas podem oferecer subsídios. Na compensação, o Tribunal de Contas da União publica o valor de referência. No financiamento da instalação do Comitê Gestor do IDS, o Tribunal de Contas da União fiscaliza os recursos da operação de crédito até o ressarcimento integral. Síntese oral da terceira parte. O Comitê Gestor do IDS será instituído até 31 de dezembro de 2025 como entidade pública de caráter técnico e operacional, sob regime especial, com sede e foro no Distrito Federal e independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Sua atuação não se subordina hierarquicamente a qualquer órgão da administração pública. O Regulamento Único do IDS definirá prazo máximo de cobrança administrativa, limitado a 12 meses desde a constituição definitiva do crédito tributário. O Comitê Gestor do IDS poderá implementar soluções integradas com a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. As normas comuns ao IDS e à CDS constantes do Regulamento Único serão aprovadas por ato conjunto do Comitê Gestor do IDS e do Poder Executivo Federal. O Conselho Superior é a instância máxima de deliberação, composto por 27 representantes dos Estados e do Distrito Federal e 27 representantes dos municípios e do Distrito Federal. Os representantes devem ter reputação ilibada, notório conhecimento em administração tributária, formação superior compatível e não se enquadrar em hipóteses de inelegibilidade. A instalação do Conselho Superior deve ocorrer em até 120 dias, com indicação dos membros em até 90 dias. A União custeará a instalação do Comitê Gestor do IDS por operação de crédito, de 2025 a 2028, até o montante de R$ 3.800 milhões. O Comitê prestará garantias e se sujeitará à fiscalização do Tribunal de Contas da União exclusivamente em relação a esses recursos, até o integral ressarcimento. Pontos de maior probabilidade de cobrança pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas tende a cobrar a literalidade de dispositivos novos, mas frequentemente mistura a literalidade com conceitos de controle, administração pública, federalismo e orçamento. Por isso, os seguintes pontos merecem revisão final. Primeiro ponto, a avaliação quinquenal do IDS e da CDS é realizada pelo Poder Executivo da União e pelo Comitê Gestor do IDS. O Tribunal de Contas da União e os demais tribunais de contas não realizam a avaliação como responsáveis principais, eles podem oferecer subsídios. Segundo ponto, a avaliação quinquenal analisa eficiência, eficácia e efetividade enquanto políticas sociais, ambientais e de desenvolvimento econômico. No caso do imposto seletivo, a avaliação é feita enquanto política social, ambiental e sanitária. Terceiro ponto, a avaliação deve considerar igualdade entre homens e mulheres e igualdade étnico-racial. No caso do cashback, deve considerar o impacto sobre desigualdades de renda. Quarto ponto, a Cesta Básica Nacional de Alimentos deve privilegiar alimentos in natura ou minimamente processados e alimentos consumidos majoritariamente por famílias de baixa renda. A referência para dados é a Pesquisa de Orçamentos Familiares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o limite de baixa renda é a renda monetária familiar per capita de até meio salário mínimo. Quinto ponto, se a avaliação quinquenal recomendar revisão dos regimes e políticas, o Poder Executivo da União deverá encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar. Se a soma das alíquotas de referência estimadas de IDS e CDS superar 26,5%, o Poder Executivo da União, ouvido o Comitê Gestor do IDS, deverá encaminhar projeto de lei complementar em até 90 dias após a conclusão da avaliação. Sexto ponto, a primeira avaliação quinquenal será baseada nos dados de 2030, poderá gerar projeto até o último dia útil de março de 2031 e terá início de eficácia em 2032.
Sétimo ponto, a compensação pela substituição do IPI pelo imposto seletivo começa em 2027. A apuração é mensal. Resultado negativo é deduzido no mês subsequente. Resultado positivo é entregue no segundo mês subsequente ao da apuração. Oitavo ponto. O Tribunal de Contas da União publica o valor de referência da compensação até o último dia útil do mês subsequente ao da apuração. Nono ponto, os recursos da compensação observam os mesmos critérios, prazos e garantias das entregas constitucionais previstas no artigo 159, incisos 1º e 2º, da Constituição de 88. É vedada a vinculação desses recursos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções legais, e é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego. Décimo ponto, o Comitê Gestor do IDS é entidade pública de caráter técnico e operacional, sob regime especial, com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, sem vinculação, tutela ou subordinação hierárquica a qualquer órgão da administração pública. 11º ponto, o Conselho Superior do Comitê Gestor do IDS é a instância máxima de deliberação e possui 27 representantes dos Estados e do Distrito Federal e 27 representantes dos municípios e do Distrito Federal. 12º ponto, os representantes municipais dividem-se em 14 ligados à lógica de votos iguais e 13 ligados à lógica de votos ponderados pela população. Para a instalação do Comitê Gestor Provisório, o material menciona a indicação pela Confederação Nacional de Municípios e pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. 13º ponto, os membros do Conselho Superior devem ter reputação ilibada, notório conhecimento em administração tributária, formação superior compatível e não incidência em hipóteses de inelegibilidade da Lei Complementar número 64 de 1990. 14º ponto, o prazo máximo de cobrança administrativa será definido pelo Regulamento Único do IDS, mas não pode ser superior a 12 meses desde a constituição definitiva do crédito tributário. 15º ponto. A União custeará a instalação do Comitê Gestor do IDS por operação de crédito, entre 2025 e 2028, até R$3.8 bilhões, com valores de R$600 milhões em 2025, R$800 milhões em 2026, R$1.2 bilhões em 2027 e R$1.2 bilhões em 2028. 16º ponto. O Comitê Gestor do IDS será fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União exclusivamente em relação aos recursos da operação de crédito prevista no artigo 484, até o integral ressarcimento. Comparações finais. Para não confundir na prova, é importante comparar as 3 atuações do Tribunal de Contas da União no material. Na avaliação quinquenal, o Tribunal de Contas da União e os demais tribunais de contas podem oferecer subsídios. Na compensação pela substituição do IPI pelo imposto seletivo, o Tribunal de Contas da União publica o valor de referência até o último dia útil do mês subsequente ao da apuração. No financiamento da instalação do Comitê Gestor do IDS, o Tribunal de Contas da União fiscaliza exclusivamente os recursos da operação de crédito prevista no artigo 484, até o integral ressarcimento. Também é importante comparar as avaliações do artigo 475 e do artigo 476. A avaliação do IDS e da CDS é feita pelo Poder Executivo da União e pelo Comitê Gestor do IDS. Ela examina políticas sociais, ambientais e de desenvolvimento econômico. A avaliação do imposto seletivo é feita pelo Poder Executivo da União. Ela examina política social, ambiental e sanitária. As avaliações ocorrem simultaneamente, e aplicam-se à avaliação do imposto seletivo, no que couber, as regras da avaliação do IDS e da CDS. Outro contraste importante é entre o papel do Comitê Gestor do IDS e o papel da União. O Comitê Gestor do IDS tem independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira e não se subordina a qualquer órgão da administração pública. Contudo, pode aprovar normas comuns ao IDS e à CDS em ato conjunto com o Poder Executivo Federal, pode implementar soluções integradas com a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e recebe aporte inicial da União por operação de crédito para sua instalação. Por fim, é importante distinguir regimes diferenciados, regimes específicos e regimes especiais. Os regimes diferenciados envolvem tratamento tributário favorecido em comparação à alíquota padrão. Os regimes específicos envolvem modelos próprios de tributação para setores determinados. Os regimes aduaneiros especiais, zonas de processamento de exportação e regimes de bens de capital aparecem como outro bloco de avaliação, relacionado a comércio exterior, exportação, infraestrutura e bens de capital. Fechamento do transcripto conjunto de dispositivos estudado mostra que a reforma tributária não se limita à criação de novos tributos. Ela cria também mecanismos de avaliação periódica, instrumentos de compensação federativa e uma nova estrutura de governança para o IDS. Para concursos de tribunais de contas, a leitura deve sempre conectar a literalidade legal com as funções de controle. A avaliação quinquenal é instrumento de controle de políticas tributárias. A compensação pela substituição do IPI pelo imposto seletivo é instrumento de preservação do equilíbrio federativo e da repartição de receitas. O Comitê Gestor do IDS é instrumento de governança técnica e operacional do novo imposto compartilhado entre Estados, Distrito Federal e municípios. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar esse tema tanto com perguntas literais quanto com situações hipotéticas.
Por isso, o candidato deve dominar os sujeitos responsáveis, os prazos, os percentuais, os limites, as formas de participação dos tribunais de contas e a diferença entre avaliar, subsidiar, publicar valor de referência e fiscalizar recursos específicos. Em uma revisão final, guarde as ideias centrais. Avaliação quinquenal significa avaliação a cada 5 anos de eficiência, eficácia e efetividade. O limite de alerta das alíquotas de referência de IDS e CDS é 26,5%. A compensação começa em 2027 e protege os entes federativos diante da substituição do IPI pelo imposto seletivo. O Tribunal de Contas da União publica o valor de referência da compensação. O Comitê Gestor do IDS é independente e sem subordinação hierárquica. O Conselho Superior tem 27 representantes estaduais e 27 representantes municipais. A instalação do Comitê Gestor é financiada por operação de crédito da União até o montante de R$ 3.800 bilhões. E a fiscalização do Tribunal de Contas da União sobre esses recursos é exclusiva em relação à operação de crédito até o integral ressarcimento.